E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites deste sabadão hoje, Premier League, 4 joguinhos para vocês. Uma semana que a gente foi muito bem, gabaritamos a Copa do Brasil, fomos bem na Champions também e para hoje ainda vai sair o vídeo, né, no sábado, de palpites para os jogos de domingo da Copa do Brasil. Aliás, odd 15 para um ambos marcam em Corinthians e Cruzeiro, na Esportiva Bet, casa parceira nossa aqui para novos jogadores. Então, link no comentário fixado, essa super odd é simplesmente imperdível. Eu sou o Tiquinho e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. Meus amigos, se deixar, a torcida do Corinthians tá cantando até agora lá no Mineirão, hein? Me desculpe, meus amigos cruzeirenses, mas tá difícil a coisa pra vocês aí. Seguinte, pessoal, vamos falar aí de Premier League hoje, neste sabadão. A gente teve uma semana muito legal aqui no canal, acertamos muitos jogos na Liga dos Campeões, acertamos os 2 palpites de Copa do Brasil. Ontem Vasco mais de 10.5 finalizações e Vasco dupla chance. E vamos seguir nessa toada aí pra poder tentar conquistar um bom desempenho também neste sábado. E a gente começa com o confronto do Chelsea contra a equipe do Everton. O Chelsea que chega num momento de oscilação aqui, 4 jogos já sem conseguir vencer. Poupou o Cole Palmer no meio da semana diante da equipe da Atalanta e ele vai para a partida hoje e é um jogador muito importante para as pretensões do time. O Chelsea tem uma formação bastante ofensiva, mas que também não se resguarda não se guarda na defesa, né? Consegue também ter um bom desempenho defensivo. Sofreu gols em alguns últimos jogos aqui, mas também enfrentou o Arsenal recentemente, que é um ataque muito forte. O jogo que mais fugiu da curva foi diante da equipe do Leeds. O Chelsea vai para esse jogo com um desempenho muito forte dentro de casa nessa temporada, já vindo desde a temporada passada, inclusive, numa campanha aqui que só perdeu 2 dos últimos 10 jogos, 2 jogos, inclusive, que o Chelsea teve um jogador expulso que acabou prejudicando o resultado. O adversário é o Everton, que chega para esse jogo num momento muito interessante, com simplesmente 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E mais do que isso, 4 vitórias sem sofrer gols. O lado defensivo dessa equipe tem sido o destaque de um time que também consegue construir e incomodar no lado ofensivo. Hoje, o Everton deve ter a mesma postura que o fez ter vitórias diante da equipe do United, frise-se com um jogador a menos, e também diante da equipe do Bournemouth, que é uma postura justamente sentando em cima da sua forte defesa, buscando transições e se defendendo bem, tentando buscar um golzinho diante da equipe do Chelsea. Mas o Chelsea, apesar do desgaste físico no jogo do meio de semana, tem aqui um confronto onde as armas ofensivas do Chelsea, na minha visão, casam bem com as fraquezas da equipe do Everton. Então, para mim, o Chelsea vence aqui em 3 placares mais prováveis, tá? 1-0, 2-0, esse é o placar mais provável para mim, e eventualmente um 2-1, mas eu acho que o Chelsea tem boas condições. Se você não quiser pegar essa aposta pré, pode tentar esperar um menos 0,25 do Chelsea ao vivo, protegendo metade em caso de empate, aí numa cotação de 1,72 ou mais. E para você que é um pouquinho mais do lado dos bilhetes, eu gosto do dupla chance do Chelsea, que você pode até duplar com dupla chance do Liverpool diante do Brighton. E eu vou analisar esse segundo jogo agora. Time grande, pessoal, não pode ser cotado tão como zebra assim como o Liverpool foi diante da Inter. A gente pegou um handicap alto do Liverpool e ele não só não perdeu de margem larga, mas como venceu o confronto, né? Nem empatou, foi lá e venceu o gol no finalzinho. O Salah realmente fora do time e, cara, é impressionante como o Liverpool parece correr e se defender muito mais com a ausência dele. O Liverpool ficou muito mais forte no lado defensivo e, ficando mais forte no lado defensivo, consegue ter mais opções para poder construir. Então, a parte física, que foi o grande ponto-chave e alto desse Liverpool da temporada passada, sem o Salah está repetindo. O Salah, ele tem que entender que se ele quiser jogar nesse time, ele vai ter que voltar para marcar e não vai ser o que era a liberdade que ele tinha antigamente. O Losai tá jogando muita bola, correndo muito e vem sendo o principal jogador desse time, que vai ter aí o Isaac e também o Ekitike no ataque, um ataque muito forte. Agora, o adversário não é bobo. O Brighton, apesar da sequência ruim nos últimos 2 jogos, está jogando bola, criando chances, se impondo, como é o DNA dessa equipe. Jogo muito movimentado e interessante diante da equipe do West Ham. Mintê é um jogador que consegue criar bem, o Welbeck conseguindo finalizar, mas a defesa sendo o calcanhar de Aquiles. E outro ponto desse Brighton, que é um ponto dificultador, é o fato dele não jogar tão bem fora de casa como ele joga bem dentro dos seus domínios. E o Liverpool em Anfield a gente sabe da sua força. Recentemente o Liverpool não venceu os últimos 3 jogos, mas o Brighton também só conseguiu vencer na Premier League, né?
2 dos últimos 10 confrontos. Pessoal, as melhores atuações do Liverpool, e eu digo isso porque eu estava com um pezinho atrás de pegar o Liverpool diante da equipe do Brighton, são justamente contra os melhores times. Então os jogos fortes do Liverpool nessa temporada foi justamente o jogo contra o Real Madrid, o jogo diante do Aston Villa, e mesmo no jogo diante do City, esse aqui o City tomou um amassozinho, mas uma parte do jogo foi competitivo, e contra a Inter também, times que quiseram atacar um pouco o Liverpool, que quiseram jogar um pouco mais de bola, diferente de uma postura um pouco mais reativa. E aqui a gente deve ter um Brighton que não deve se acanhar, e isso deve dar um pouco mais de espaço e condições do Liverpool vencer esse confronto. Então a vitória do Liverpool é o que eu indico nesse jogo também. Se você também tiver um pezinho atrás, pode pegar o menos 0,25 ao vivo, essa é uma boa pedida. Liverpool 2-1 aqui, um placar bastante provável, então 2-0 aqui, 2-1 aqui, são os placares prováveis, e a dupla chance Liverpool, dupla chance Chelsea, bem interessante também. Seguindo em frente, a gente tem o Burnley contra a equipe do Fulham, e o Burnley despencando na tabela, já colecionou aqui a 6ª derrota seguida, e eu falo pra vocês que as partidas do Burnley não são tão ruins quanto os resultados, mas a verdade é que é um dos times mais fracos dessa Premier League, e a situação fica bastante complicada quando você não consegue fazer gols e sofre 30 como já sofreu o time aqui nessa temporada. O Burnley chega para esse jogo aqui, como eu falei, numa sequência de 6 jogos sem vencer. O ataque não tem funcionado muito, a defesa um pouquinho desmoronando, e cara, eu acho que esse time aqui, na maioria das metas que você olha, eles são dos piores, e ele já vem de 3 derrotas aqui para poder enfrentar um Fulham que vem crescendo de produção. Embora o Fulham não seja um time pra gente poder cotar como favorito fora de casa, até porque vem de 2 derrotas, é um time que constrói ofensivamente muito mais e que tem o Ayoub jogando muita bola, um meio campo mais sólido, e cara, se cuidar defensivamente aqui, eu acho que o Fulham sai com essa vitória. Eu vou pegar o menos 0,25 do Fulham aqui, tá pessoal? Uma aposta um pouquinho arriscada, mas defendida em caso de empate, e acreditando que o Fulham vai conseguir vencer. 1-0 é o meu placar para esta partida. Para poder finalizar, a gente tende a ter aqui um amasso do Arsenal diante do Wolves. Aqui, pessoal, é como o Arsenal vai querer seguir essa partida. Se ele quiser amassar, ele amassa. Se quiser fazer 4, 5, 6, 7, ele vai fazer. Se ele quiser fazer um gol e administrar por conta do físico, pelo fato de ter jogado Liga dos Campeões no meio de semana, ele também o vai fazer. Isso porque o Arsenal é não só o time mais sólido defensivamente dessa Premier League, como também um dos melhores ofensivamente. Vai enfrentar o pior time da Premier League no momento, 9 derrotas seguidas, e caminhando para ser um dos piores times da história da Premier League em termos de desempenho. Que time ruim, ainda marca com bloco alto ainda para poder piorar ainda mais, não consegue defender nem se os caras estiverem dentro do gol, quanto mais com os caras fora. Então, cara, eu não sei o que está acontecendo nesse time do Wolverhampton. Acho que é um time muito frágil, limitado, e que eu acho que não vai segurar o Arsenal, não. O que tem de disponível aqui, que é mais plausível, é uma vitória do Arsenal no primeiro tempo, como de praxe. Qualquer coisa acima de 1,60 pode pegar, e essa é a minha pedida para este confronto. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites, e eu pergunto a você quais os seus para poder finalizar aquele bilhetinho de odd alta aí na tela para vocês. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @tiquinhoqa, e também no nosso grupo gratuito, onde a gente vai ter, com certeza, muitas dicas para esse final de semana. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!